Bom dia a todos. É, Em continuação ao que eu venho lendo, né, do Evangelho, né, eu venho lendo aí o Evangelho de Mateus, né, e focando naqueles que querem receber o Espírito Santo, né, que eles querem se encontrar pessoalmente com Deus. E qual forma melhor de ler o Evangelho, lermos e procurarmos praticar, né? Eu, graças a Deus, já tive uma experiência pessoal com Deus, fui batizado com o Espírito Santo. Então, caso você não, tem alguma forma melhor do que buscando obedecer o Evangelho, né? Então, continuando, então eu aconselho a assistir desde o primeiro vídeo da playlist. Vem sempre, de certa forma, com esse objetivo, para quem quer receber o Espírito Santo. Então, o título aí, né, que não faz parte da Bíblia, é Os Falsos Profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos, devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinhos, dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, né? Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pois bem, iniquidade está claro que está relacionado a coisas ruins, né? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Sobre a rocha. Sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e correram rios, né? E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, né? E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, né?
Não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e assopraram ventos, e assopraram ventos, né? E combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Caiu, e foi grande a sua queda, né? Então, olha que exemplo aí da gente obedecer essas palavras do Senhor Jesus ou não. Não é assim que você toma para si também. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Porquanto os ensinava como tendo autoridade, né, São Jesus, e não como os escribas. Então ficam aí esses ensinamentos de hoje, né, para a gente estar procurando melhorar, né, caminhando para a vontade de Deus. E como tem um pouco de tempo sobrando aí, né, eu vou pôr aqui outro versículo também que eu li hoje, que está relacionado com isso. 1 Pedro 1, versículo 22. Não lembro se eu li o 22 hoje, mas eu tenho lido Pedro, né? Essas partes aí do capítulo 1 em diante. Eu estou por aí, mais ou menos. 22. Purificando as vossas almas, purificando as vossas almas pelo Espírito, pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal de irmãos, né? Não fingido. Amai-vos, então purificar nossas almas pelo Espírito, né? Purificando as vossas almas pelo Espírito. Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo. Pelo Espírito, na obediência à verdade, né? Na obediência à verdade, para o amor fraternal, amor de irmãos, né? Para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo, aqui é que está, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, né? Pela palavra de Deus. Vou ler isso de novo. Sendo de novo gerados. O que isso significa, né? Sendo de novo gerados. Pois bem, não de semente corruptível. Então, por exemplo, a gente ouve muitas coisas de muitas pessoas, não é? Mas, por exemplo, se fosse considerar que sementes são o que a gente ouve, né? Tanto das pessoas como da palavra de Deus. Pois bem, nesse caso aí, o que a gente ouve das pessoas, será que não é uma semente corruptível? Ainda que ela esteja falando como se fosse coisa de Deus.
ou coisa para homens de Deus, né? Mas será que não é uma semente corruptível? Agora a palavra de Deus já é semente incorruptível, né? Vê se, vê se você não concorda comigo a partir desse versículo. Sendo de novo gerados não de semente corruptível, né? Então sermos gerados, né? E de novo, mas não por semente corruptível. Quem é que não está sempre aprendendo com a palavra de Deus? Alguma correção? É ou não é verdade? Não de semente corruptível, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, né? Mas da incorruptível, pela palavra de Deus. Então é sermos gerados de novo, mas não da semente corruptível, entendeu? Qual semente que a gente tem aceitado, né? Então, e dessa semente, né? Quer dizer, e a palavra de Deus? A gente tem aceitado, né? Que é mais da incorruptível, né? Pela palavra de Deus, entendeu? Então, aí, por exemplo, a gente tem ouvido aí, né, nessa playlist, as palavras de Deus. É delas que a gente tem sido gerados, né? Então, assim, quem não tem algo, pelo menos, né, a partir do que eu tinha acabado de falar, quem não tem pelo menos alguma coisa para fazer assim, né, em obediência à palavra de Deus, né? Isso também para mim tá ligado a esses gerados, né? Então, e aí pela palavra de Deus, viva, e que permanece para sempre. Então a palavra de Deus ela permanece para sempre. Então hoje faz parte do sempre? Faz. Então a palavra de Deus ela permanece. Você não concorda que se ela permanece para sempre, né? Então hoje, assim, espera-se que ela também permaneça, né? Então o que que acontece? Eu vou concluir aí, vou concluir o vídeo com essas palavras aí e procuremos, né, obedecer à vontade de Deus. E quem não tem o Espírito Santo, né? Quem não tem o Espírito Santo, esse é o caminho, né? A gente procurar fazer a vontade de Deus, procurar obedecer as palavras de Deus, né? Não que eu seja perfeito, né? Deus tenha misericórdia de mim, mas é isso. Deus abençoe a todos.